Silverstone é uma boa fonte? Pois é, vamos tentar mostrar para vocês dois modelos nesse vídeo, o modelo ET extraterrestre e o modelo Viva. Será que ela é morta ou é viva? Pois é, você vai ver agora comigo tudo sobre a Silverstone. Para destrincharmos essas fontes, a gente enviou para a TechLab. O Ronaldo Boassili recebeu essas fontes com muito carinho, se propôs a fazer a avaliação delas. Eu agradeço de coração a todo esse apoio também ao nosso trabalho. O Ronaldo é nota 10, mandamos um abraço para o Jackson e para o Burt. Toda a equipe da TechLab, os caras são fera demais. E são os maiores especialistas em fontes de toda a América Latina e um dos maiores do mundo, tá, pessoal? Eles têm um estreito relacionamento com a Aries, né, do Cybernetics, que é o maior especialista na visão de muitos em termos de fontes do planeta, tá? Então ele recebeu pra gente e acho que foi quinta-feira, né, ele fez a avaliação ao vivo das fontes Silverstone, foram 2 horas e meia de live. Esse vídeo é apenas um resumaço. A gente tem enviado algumas fontes para a TechLab e gentilmente eles têm testado esses produtos. Eu recomendo também, se você tiver um tempinho, assistir a live na íntegra, porque tem muitos conhecimentos que o Ronaldo vai passando ao decorrer da live. E agradeço de coração essa nossa parceria. Vamos embora para os testes. Pessoal, Silverstone é uma marca bem antiga, tá? Uma marca bem tradicional, não é marquinha não, viu? Pra quem pensa que é marquinha chumbrega, não é não. Fora do Brasil faz muito sucesso. 82,8 de eficiência. 83. Vai ter isso aqui. 82,8. Tá acima, né? A eficiência está acima dos 82% requeridos pelo padrão, 80 plus. Bronze, é. É bronze, né, no caso. Isso. Fator de potência 99,9. Dá uma aproximadinha lá no Ripple. E nós temos o Ripple na linha de 12 volts, tá aí 25 de média. Vou dar uma zeradinha aqui. 25 milivolts. 25. O Ripple tá 25, tá? O Ripple tá bom. Na linha de 12, né? Na linha de 12 a fonte tá com um comportamento bom em 100% de carga. Na linha de 5 volts temos aí 9. Também tá bom, abaixo dos 35 mV. Na linha de 3.3, 7. Também abaixo dos 35 mV e dos 50 do padrão ATX, né? Que o padrão ATX é bem folgadinho. E a linha de standby 17. também está abaixo dos 35 mV e dos 50 do padrão. E ela está indo bem. Agora vamos jogar os 10% obrigatório de carga. A temperatura. 113 graus, Ronaldo. 113 graus. Ponto mais quente mesmo. No ponto mais quente, no hotspot, não dá para ter uma definição em relação à temperatura, somente em comparação com a sobrecarga e com o que ela aguenta. Por quê? Porque tem fontes que conseguem superar temperaturas muito maiores. Então a gente precisa ver como que ela vai se comportar em sobrecarga para fazer uma avaliação. Mas a temperatura é quente, 114 graus é uma fonte quente. 10% de sobrecarga, temos aí 550 watts. As tensões das linhas se mantiveram aí. Praticamente nenhuma variação. Quando eu for olhar a temperatura, ela aparenta ali ter um setor DC-DC mesmo, para fazer as linhas independentes de 5 e 3.3 a partir da linha de 12, o que torna a regulação de tensão e estabilidade muito mais estável. E aí nós temos a eficiência 81,8, mas com 114 volts. Vou ajustar aqui para corrigir 115. E aí 115.2 está ótimo. Melhorou um pouquinho a eficiência.
Usei 81,9, fator de potência manteve 99,9%. Ela está praticamente passa na sobrecarga, então tá boa. A eficiência dela, as informações dela digamos, as informações prestadas pelos instrumentos estão boas, né? Vamos ver aqui o Ripple, né? Se teve alguma variação. Temos aí 27.9 na linha de 12. Na linha de 5 volts temos 10.8 milivolts. Na linha de 3.3, 8 milivolts, né? Arredondando. E a 5 VSB com 17.8. Voltar aqui para a linha de 12 e vamos conferir a temperatura na imagem interna. Daí os 550 watts. Ela estava com 113 graus, ponto mais quente. Agora vamos averiguar aqui. Cento e 114 graus. A temperatura permaneceu aí. Aí a gente já tem 30% de sobrecarga, ela ainda está Com 80. tá em 79. Condições boas. Desliga aí, ainda quase uma 80 plus. As tensões se mantendo. A gente gostaria que ela já desligasse agora. Já está na hora de desligar. Aí o Ripple começou uma onda meio complicada ali. Mas tá, ele está ainda bem dentro do padrão, ele está segurando bem, não está com problema ainda. Vamos subir mais para ver. Vai subir mais um pouquinho. É isso aí que a gente não pode fazer no padrão até X3, tá vendo, pessoal? É demorar muito tempo para chegar aí numa conclusão. A gente tem que ter os perfis pré-selecionados. A não ser que vocês comprem uma croma pra gente, né? Se alguém quiser colaborar e comprar uma croma, ela 200, já ultrapassou o padrão de Ripple, ó. 220. Zera lá, já está em 220. Aí ela já está descontrolada em Ripple. Vamos ver as tensões, como é que estão? As tensões estão ok. Ela está ainda segurando na tensão. O problema maior está no Ripple. Aí a gente tem quase 40% de sobrecarga. Vamos ver se ela desliga, Jackson. Tá. Desliga a fontinha. Desliga, desliga, desliga. Nossa. Aí o Ripple foi para casa do K. E ela baixou a potência. Ela já aí descontrolou totalmente. O Ripple foi para casa do Kaká. E aí as tensões também caíram. Ela voltou tudo, descontrolou totalmente. Com aproximadamente 38, 40%. Já dá para fazer uma conclusão. Enquanto o Jackson coloca a fonte de 650. Isso é o calor, né? Que está agindo. A gente vê a onda com umas ranhuras, começa a influência do calor, ela tem em torno de 57, 58 mV de Ripple, que é aceitável, ainda abaixo dos 60 mV. Não é maravilhoso, mas é aceitável, então tá bom. A gente vê as tensões das linhas um pouco acima, por quê? Porque é o DC-DC. O DC-DC faz com que ela trabalhe com uma folga. Quando ela tiver uma compensação, ela não fica abaixo de 12 volts. A eficiência está bem alta. Está entre a eficiência prata, está mais perto da eficiência prata do que da eficiência bronze. Então a eficiência está bem superior. O fator de potência está ótimo, 99.9. E o Ripple está em 60 e alguma coisa milivolt. Está na faixa de... Na nossa faixa 62, ela vai esquentando agora, ela vai aumentando, tá vendo? Ela já no Ripple, na linha de 12, a gente vai mudar... Nota como a fonte está sendo influenciada pelo calor, ó. Todas estão abaixo do 35 mV. E agora a linha de 5 VSB, que é a última. Essa aí está um pouquinho acima, ela se descontrolou um pouquinho, mas tá ok. Tá ok, tá abaixo dos 50 mV. Vamos na temperatura da fonte agora. A fonte está só com a potência dela, hein, pessoal? Ela não está com a sobrecarga, hein? Esse que é importante dizer. Ela não está com a sobrecarga. Ela tinha que aguentar
ela está esquentando tudo, mas ela não está com a sobrecarga, ó. Ela está com 123. Nota que o Ripple está se descontrolando, mas ela não está em sobrecarga. Não está se descontrolando, mas ele está subindo. Ó, a temperatura está quente, 125 graus. Vamos ver os parâmetros. As tensões caíram um pouquinho, mas não muita coisa. A eficiência foi para 82,7. A eficiência ainda está boa. Então a gente tem ela cumprindo aqui as especificações, né? Agora o Ripple ali. Tem ela cumprindo as especificações. O Ripple está em 74. Dá uma zeradinha no Ripple. Está abaixo do ATX. Dá uma afastadinha aí para o pessoal ver. Aqui, ó, eficiência 82,6. Está aqui acima do... A tensão precisa ajustar um pouquinho. Aqui tem que ser 115. Aí ajustou. É isso aí, pessoal, as informações da fonte. Aí vamos ver a temperatura. As demais linhas do Ripple, né? Precisa mostrar. A linha de 5. A linha de 5 tá ok. A de 3.3. Tá ok também. Abaixo de 35, abaixo de 50. E a de 5 VSB. E a 5 VSB é a pior de todas, que é a linha de standby, mas está abaixo 38. De 50. Um pouco acima do nosso padrão. Então, quer dizer, essa fonte em termos de Ripple não é aquela maravilha, né? Mas até que tudo bem. Vamos ver a temperatura dela. Viva, vamos ver se essa fonte viva 650, se ela viva mesmo, se ela vai morrer, né? A temperatura dela não mudou muito em relação aos 100% de carga. 128 nós temos aí, 129, 131, 133. Ponto mais quente está em torno de, eu já vi 133 ali. É isso mesmo. Ponto mais quente que a gente achou foi 133. Que é quente. Agora o Jackson vai dar uma relaxada nela. Nós vamos ver se ela desliga ou se ela se descontrola. E agora vamos olhar lá que já tá meio maluca lá a onda de Ripple, ó. Olha como a onda de Ripple tá nervosa ali. Dá um 0 lá no Ripple, Jackson. E além do cabo e da bitola, você tem que ver a condição de temperatura que você vai testar. Exatamente. E por quanto tempo. Porque 100 milivolts, ele está com 800 watts, né? Então a gente tem aí uma sobrepotência, na verdade uma reserva de potência de mais de 200 watts. Já devia desligar, né? Talvez ela vai se comportar que nem a outra, vamos ver. Vou deixar menor ali. Jackson está só mudando a onda, mas ela ainda está dentro das especificações de Ripple. E as tensões estão boas ainda. Vamos ver a eficiência? A eficiência ainda é uma 80 plus, mesmo com uma sobrecarga aí de 150 watts. Dá mais de 20%. Olha o Ripple lá. Agora o Ripple já descontrolou. Já passou aí de 200 milivolts, já era para ter desligado, né? Mas não desligou. Vamos ver se ela vai fazer como a outra. Com 825 watts. Ela já está descendo ali, já tá se confundindo ali, né? A gente já vê que ela... Desligou? Não. A gente teve o mesmo comportamento das duas fontes em relação à sobrecarga. As duas fontes foram aprovadas na especificação do que ela te promete, né? Não falamos que ela de componentes de qualidade, nem avaliamos ainda internamente, mas ela foi aprovada. São dois modelos DC-DC, manteram uma boa estabilidade de tensão, tanto em 100% de carga quanto 110% de carga. Ela passou. O modelo de 650 watts no Ripple não me agradou muito, porque principalmente em 110%, que é uma obrigação, já passou a nossa faixa estipulada de 60 milivolts. Porém,
ele continua sendo aprovado pelo padrão ATX, que na nossa opinião é um padrão muito bondoso com os fabricantes. Então assim, eu gostei mais do modelo de 500 do que do modelo de 650, em termos de resultados. Mas assim, não pode falar que nenhuma das duas é bomba. Não gostei que ela não desligou, mas também é uma coisa particular, é uma coisa do TecLab. Só a gente faz isso. Gostaríamos que ela tivesse desligado, ela podia ter se desligado aí com 20%, 25% de sobrecarga, ao invés de aguentar uma sobrecarga de 30%, 35%, depois descontrolar, levar o Ripple para 200, 300, 800 milivolts, aí pode ser um problema para você. Mas isso não quer dizer que nós estamos condenando o modelo. Tá? Por favor, que fique claro, é uma coisa que a gente faz aqui para ver se ela tem algum tipo de controle e supervisão, faça com que ela desligue antes de ela se descontrolar. Porém, não é um fator que faz com que a gente diga que o produto não pode ser comprado. Não é obrigação do fabricante entregar mais do que 10% acima do que ele vende. Na verdade, ele vende a potência nominal. A potência nominal é o que ele vende para você. A sobrecarga de 10% é uma coisa que a engenharia determina que ele ter. Ela não pode trabalhar na faixa zero. Ela tem que trabalhar com uma margem de segurança. Então, essa margem de segurança de 10% a gente considera, não é obrigação para o fabricante, é obrigação para nós. O TecLab não vai... Se uma fonte de 500 watts não consegue fazer 550 watts, mesmo que ela aumente um tanto o Ripple, etc., para a gente ela não vai passar. Eu vou falar, olha, a fonte é de 500 watts, até 500 watts, beleza. Mas ela não aguentou nem 10%, que são os testes da própria Cybernetics. Então a gente é bem claro, nós somos bem claros com o que a gente fala. E vamos avaliar o produto internamente agora. 24Y, tá certo? Aqui o X também. Vou pegar a chavezinha para mostrar melhor. A gente tem aqui, deixa eu ver. Ela tem o termistor aqui, o pote retificadora não tem dissipador na fonte de 500. Dois capacitores Y, X mais 2Y. Então ela tem MI completo. O varistor ela tem aqui do lado fusível. Os capacitores do primário são ASIACs também. ASIACs de 105 ou de 85? O grau 105. De 105 graus, pelo menos. Sim. Aqui é 105 também? Sim. Todos de 105, pelo menos, né? Aí ela tem aqui a placa que faz o DC-DC, ó, a linha de 3,5 volts, 3,35 volts. Você tá com ela na mão, vê se tem Banco de capacitores. Termistor. O termistor tá aqui. Ponta, varistor. Esse aqui é o termistor, o varistor tá aqui. Tá ali no cantinho. Do lado fusível aqui, ó, amarelo. Opa! E ventilador é cool fan. Agora vem a outra. Projeto bem parecido, hein? Parece? Deixa eu ver. Vira assim. Coloca de lado assim, na mesma posição. Então tem que fazer aqui. Ao contrário. Tem que virar mais um. Tem que virar mais um, assim. Olha, pessoal. Tá vendo? É a mesma. Né? Só muda o dimensionamento dos componentes. É o mesmo projeto, ó. Tá vendo? Igualzinho, ó. Mas aqui... Muda uma coisinha ou outra. Em termos de o tamanho da bobina ficou melhor dimensionado, né? Por causa da potência. 650, a gente vê que a topologia, assim, é a mesma. Posição dos componentes. Talvez os chaveadores estão grudados no dissipador são diferentes. E aqui, isso. A dissipação, o dissipador também é diferente. É diferente, a ponte retificadora já pega no dissipador. Ó, essa aqui já tem, essa aqui a retificação tá dissipada aqui, ó. Essa aqui não tem aqui, ó. Isso esquenta pra caramba, ó. Aqui cabia uma fonte, um dissipador. Você vê que o dissipador aqui é mais curto. Ó, ele deveria vir aqui, ó. Aqui tem... e dissipar o calor desse componente que é quente pra caramba, né? Então tem algumas melhoras que... Pela potência eles optaram por não colocar, mas para baixar esse tipo o custo. de opção aqui, ó,
não, Cabinho. na minha opinião, não vale a pena. Ó. É que nem esse cabo assim, Esse aqui já usa aquele cabo flat, né, slim. você vê que existe uma diferença. Apesar do comportamento dessa fonte ter sido melhor do que dessa, até pela condição de supressão de ripple, né? A gente tem uma condição melhor dessa. Isso tem a ver com o dimensionamento, não com o componente em si, né? Eu acredito que essa aqui está melhor dimensionada do que essa, porque essa aqui, mesmo tendo a dissipação na retificação, tendo as condições semelhantes, né? Só que aparentemente mais bem construída, ela teve uma condição de operação pior do que dessa. Então a gente nota que essa aqui, principalmente na parte de supressão de ripple, foi pior do que essa fonte aqui. E essa daqui, quando essa aqui é requerida, os 10% em cima dessa são 65 watts, os 10% em cima dessa já são 50 watts. Então essa trabalha com uma carga mais alta, mas quando a gente joga sobrecarga obrigatória de 10%, é 10% já sobre uma carga que já está mais justa. Por que eu falo isso? Porque essa aqui, com 100% de carga, já estava com o ripple o dobro dessa outra de 500 watts. Então assim, são posicionamentos da gente, né? O que eu diria da fonte? A fonte passou nos testes, mas aquilo que eu falei logo no começo, né? Lembra que eu falei, não é porque a fonte passou que a gente pode falar ela é construída com componentes bacanas. Não. Eles utilizaram, por exemplo, nessa fonte que foi até a melhor das duas, ela foi melhor nos resultados, ela não tem um dissipador na ponte retificadora, ela não tem sequer um sleeve no cabo, né? Ela tem capacitores assim, baratos, cara. A gente vê fonte aí, Nidus, que é uma fonte, custo-benefício eu tô falando. Pô, capacitor melhor. Coloca, sei lá, um Caption, que é Tier 3, pelo menos, que é conhecido, o pessoal vê. Mas os caras vão colocar um capacitor, né, Asiax, né? Bem inferior. Então, quer dizer, baratearam bastante o custo da fonte. Passou novinha. Novinha, ela foi aqui e cumpriu o resultado decente. Mas não é uma fonte que eu chegaria para vocês e falava assim, que eu bato palma. Não bato palma para uma fonte dessa. Mas eu falo assim, ó, não pode dizer que é uma fonte bomba. Ela cumpriu as especificações que ela promete para você. E aí, Guigão, dá para recomendar comprar fontes da Silverstone ET ou linha viva? Bom, vamos pegar a última avaliação do Ronaldo para eu tentar te explicar. O que ele disse? Ele disse que os capacitores são Tier 4, são capacitores muito simples. O que isso significa na prática? Esse tipo de fonte, a durabilidade dela não é alta, é uma fonte de entrada. E, semelhante a essa fonte, a gente tem muitas fontes no mercado de vários fabricantes, incluindo fabricantes como Cooler Master e XPG, que também nós vamos tentar enviar para a TecLab avaliar os projetos de entrada deles. Outros fabricantes também possuem seus projetos de entrada. A Mancer é uma fonte de entrada, a Ninja é uma fonte de entrada, a Husky é uma fonte de entrada, a Cougar tem fontes de entrada, a GameMax tem fontes de entrada. Então, fontes de entrada, no geral, o que ela entrega? Ela entrega uma construção básica, simples. Para quê? Porque ela tem que ser barata, ela tem que te entregar preço. Um fator eu destaco na Silverstone. É um fabricante grande que tem inúmeros projetos avaliados pelo Cybernetics. É um fabricante de peso fora do Brasil, tá? Então não é um fabricantezinho pequeno, já é um fabricantezinho já de grande porte. É porque não é tão popular no Brasil, mas é um fabricante de peso. E o que eu vou destacar da Silverstone, o principal, é os 3 anos de garantia. Então, quando você pega uma fonte Mancer, ela tem 1 ano. A fonte Mancer tem um diferencial, a revisão. Só que ela tem 1 ano. Então, você pega uma fonte Silverstone com 3. Mas, Guigão, o Ronaldo não gostou do Ripple. Bom, ela entregou um Ripple melhor do que as fontes da Cougar que a gente testou até agora. O Ripple da de 500 watts é maravilha. O Ripple
da 650 deixou um pouco a desejar na supressão de Ripple. No entanto, o Ripple dela é 60-70. Que a linha de corte do TechLab é 60, quer dizer, não é tão distante do que é aceitável pelo TechLab. Para uma fonte de entrada, ok, não é o ideal, não é uma coisa maravilhosa, mas é razoável. Não é um Ripple muito ruim, mas também não é bom. É ali, razoável, no limite do que seria aceitável, do que seria tolerável, tá? Por exemplo, a Cougar, que a gente observou, a Atlas, nos entrega um Ripple de 100. Para 60-70, você vê que o Ripple da Silverstone 650 e Viva não é dos piores, mas também não é topzera. Então você tem que avaliar o que você tem no mercado. A fonte Silverstone Viva 650 é uma fonte bomba? Não. A fonte Silverstone ET 500 watts é uma fonte bomba? Não. São fontes seguras. Apesar de serem fontes de entrada, uma coisa que eu gostei é o DC-DC. Se você não sabe, o DC-DC ele garante uma estabilidade muito grande no produto como um todo. Então nós temos estabilidade de tensão e de correntes muito boas. E isso é muito importante para não danificar os seus componentes. Então, apesar de ser de entrada, ela me entregou um DC-DC. Ela me entregou um Ripple ok, razoável. 3 anos de garantia, dependendo do preço, dependendo das opções do mercado, é sim uma boa no meu ponto de vista. Ela só peca na supervisão. Isso significa algo para condenar a fonte? Não. No meu ponto de vista, não. Porque ela se demonstrou uma fonte segura até com 20% de sobrecarga, não descontrolando o Ripple, até 20% de sobrecarga. Muita fonte de entrada, ela desarma com 15%. Então ela tem até uma reserva de potência legal, tá? No entanto, a partir de 30% ela descontrola. Ela deveria desligar ao invés de se descontrolar, quer dizer, a revisão dela não é legal. No entanto, isso não condena um uso dentro da capacidade dela, porque fonte de entrada, no geral, a gente só recomenda você utilizar dentro da sua capacidade. Então, assim, eu acho um ponto desfavorável não ter uma revisão legal, é um ponto desfavorável, mas não é um ponto condenatório. Entendeu a diferença? Se você comprar essa fonte ET ou essa fonte Silverstone, respeite a sua capacidade, jamais ultrapasse, jamais faça um overclock. Dentro da sua capacidade é uma boa. 3 anos de garantia é uma boa. E toda fonte de entrada, e eu vou relembrar, Cougar, XPG, Cooler Master, Superframe, Ninja, Mancer, todas essas fontes de entrada, tá? A gente trabalha com uma durabilidade que vai oscilar entre os 2 a 5 anos de uso. Não tem como a gente cravar, vai durar 3 anos, vai durar 4 anos. Por quê? Depende do seu uso. Se você usar só final de semana o seu PC, ela vai durar 7 anos, 8 anos. Se você usar todo dia o seu PC, mas eu moro no Rio Grande do Sul, ela vai durar uns 4, 5 anos. Se você mora lá no norte do Brasil, vai durar uns 2, 3. Por quê? Tudo interfere. O uso que você tem do PC, a temperatura do seu ambiente, tudo interfere na durabilidade. Então não tem como você cravar uma durabilidade. Agora tem como a gente falar que esses projetos de entrada, e você pode englobar todas as marcas e todos os projetos de entrada, são projetos muito básicos, muito simples, a durabilidade deles é mais baixa. Por isso que, para serem interessantes, eles têm que entregar o quê? Um preço lá embaixo. Então, fonte Silverstone é segura? É segura. Dentro da sua capacidade, jamais extrapole. 3 anos de garantia é uma boa? É uma boa, é uma coisa interessante. Dentro do preço que tiver no mercado ao seu dispor, pode ser sim interessante, mas jamais trabalhe acima da sua capacidade. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, se inscreva no TechLab, comente o que você achou. Vou nessa, aquele abraço e até a próxima.